Ok, gente. Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, numa passagem do Evangelho, um tema bem delicado, um tema que para muitos pode ser um tema difícil de ouvir, difícil de tentar digerir. Talvez vai ser um tema em que vai reavivar algumas memórias que você gostaria de não reavivar, mas, como a gente vai ver, é um tema do qual a gente não pode fugir, porque faz parte da nossa humanidade. E eu estou falando sobre a culpa. Você já experimentou o sentimento de culpa? Eu tenho certeza que se você avaliar e pensar em alguns momentos da sua vida, você teve muito forte esse sentimento de ter feito algo que não devia ter feito, ou quem sabe ter deixado de fazer algo que você devia ter feito, e de repente você ficou durante muito tempo com aquele sentimento pesado no coração, aquele remorso, aquele arrependimento. Estou falando do sentimento de culpa. Eu fico pensando, por exemplo, nessa imagem, um pai em Volta Redonda. Eu me lembro dessa cena, desse caso, foi no Rio, ali pertinho do Rio de Janeiro, em 2012, que esqueceu a sua filhinha no carro e a filhinha acabou morrendo ali quando ele voltou. Ficou 4 horas, um sol, calor muito forte, e a criança acabou falecendo. E eu fico imaginando esse pai, como esse pai vai viver, como esse pai tem vivido de lá para cá. Não sei qual a situação dele hoje, mas eu fico imaginando a culpa, o peso de ter deixado por um erro seu, ainda que não foi a sua intenção, mas a sua própria filha, 10 meses, falecer no banco de trás porque você esqueceu que ela estava lá. É engraçado que depois, engraçado não, é trágico, depois desse caso, eu dei uma pesquisada, porque eu, no Rio de Janeiro, o maior medo que eu tinha na minha vida é esquecer uma das minhas filhas no carro. Esse era o maior pânico que eu tinha, porque eu sou super esquecido. E eu descobri, com um espanto realmente, que esse caso era extremamente comum e que são várias e várias e várias crianças que morrem por ano no Brasil por causa desse mesmo problema. O pai ou a mãe pega a criança, leva, de repente sai da rotina, de repente não é o pai que está acostumado a levar a criança, ou não é a mãe, e aí de repente ele está acostumado a ir para o trabalho, ele entra, a criança dorme no carro e ele simplesmente esquece que aquela criança está ali. E isso é muito comum. Eu fico imaginando a culpa, o peso. Imagina você ter que viver com uma situação como essa. Ou então, fico imaginando esse filme. Não sei quantos aqui viram. Em português, se não me engano, o título é 7 Vidas. Um filme extremamente pesado nesse sentido da culpa. Eu não vou aqui dar spoiler, porque esse filme tem uns segredos ali, né? Senão, se eu falar, você não vai querer assistir. Mas é um filme que trata da questão da culpa, do sentimento da culpa, e até onde uma pessoa pode ir para tentar reparar um dano que foi feito por ele. Filme extremamente pesado, baseado no sentimento de culpa. A verdade, gente, é que todos nós já fizemos e ainda fazemos, e eu poderia dizer, ainda vamos fazer, coisas das quais nós nos envergonhamos. Todos nós. Todos nós temos os nossos esqueletos no armário. Todos nós. Coisas que a gente quer esconder ali dentro, que a gente não quer que ninguém saiba. Verdades que a gente não teria coragem de contar sequer para um irmão, ou para um pai, ou para uma mãe. Coisas das quais a gente se envergonha. Pecados que a gente
cometeu e que dificilmente a gente se livra dessa sombra, esse sentimento de culpa. Queria que você entendesse que esse é um sentimento humano. Esse sentimento faz parte da nossa experiência humana, porque todos nós somos pecadores. A Bíblia, por exemplo, traz vários casos de pessoas que tiveram que lidar e enfrentar o sentimento de culpa. Eu me lembro, por exemplo, aqui de 3 casos inicialmente para a gente pensar. Rapidamente, só vou citar esses casos, porque não é o meu foco aqui agora. Mas o sentimento de culpa começa com o primeiro casal, Adão e Eva. Você deve estar lembrado que lá em Gênesis, no capítulo 3, depois que Eva toma o fruto proibido, o texto vai dizer, no versículo 7, que naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Ou seja, eles sabiam que tinham feito algo errado. E daí veio então a vergonha. A culpa, o sentimento de culpa sempre vem acompanhado da vergonha. E eles tentam costurar figueiras, folhas de figueira, umas nas outras para se cobrir. Eu gosto de imaginar que nós usamos ou tentamos usar folhas de figueira na nossa vida para tentar cobrir uma vergonha de uma culpa. A gente, vez por outra, usa algumas dessas folhas. Talvez um ato de bondade que você faz tentando reparar algo terrível que você fez. Talvez uma penitência. Você imagina que você tem que sofrer para poder pagar pelo que você fez. De alguma maneira a gente quer se cobrir a nossa vergonha. Então Adão e Eva foi a primeira experiência de culpa. Mas eu me lembro também do grande rei Davi, segundo caso. Você lembra que esse homem que foi um homem justo, correto, mas em um momento da sua vida ele caiu. Ele caiu feio, ele cometeu um adultério, para esconder o adultério, ele cometeu um assassinato. E a história de Davi mudou completamente a partir desse momento. Davi foi durante um tempo, não sabemos quanto tempo, mas ele foi consumido por culpa. Alguns dos salmos de Davi mostram esse coração dele pesado com a culpa. Um desses salmos é o Salmo 38. Veja aqui, destaquei apenas 4 versículos. Ele diz assim: minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa da minha insensatez. Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Veja o estado de alma de um camarada consumido pela culpa. Quando a ficha caiu e ele realmente se deu conta do que tinha feito, foi isso que saiu da caneta, da pena de Davi. Então, Adão e Eva, Davi, um caso clássico também na Bíblia, um terceiro caso clássico e que acabou em tragédia, é o caso de Judas. Judas, aquele que traiu Jesus. Veja o que o Evangelho de Mateus diz. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo, dizendo: pequei, pois traí um homem inocente. Que nos importa? Retrucaram eles. Isso é problema seu. Então Judas jogou as moedas de prata no templo, saiu e se enforcou. Veja que tragédia. Judas cometeu suicídio
por causa do remorso, da culpa, desse sentimento que não deixaria ele viver com o seu coração pesado. Quero falar sobre isso, gente, hoje, sobre essa experiência que é humana. Todos nós passamos por isso, todos nós temos que lidar com a questão da culpa, a questão do sentimento de culpa. E antes de eu entrar propriamente no nosso texto hoje, eu queria rapidamente fazer 3 observações aqui que vão nos orientar nessa reflexão. A primeira observação é que é preciso discernir entre a verdadeira culpa e a falsa culpa. Paul Tournier, num livro muito interessante chamado Culpa e Graça, e ele é um psiquiatra clínico, uma pessoa que trabalha nessa questão da alma, das emoções, e ele tem um capítulo inteiro desse livro para discernir a culpa verdadeira da culpa falsa. Porque a gente vive 2 riscos aqui. Existe o risco de ignorar uma culpa verdadeira, que é o que normalmente acontece na nossa sociedade dita secular, numa sociedade onde cada vez mais os pecados vão sendo colocados para debaixo do tapete, vão sendo minimizados. A sociedade tem a tendência de simplesmente querer eliminar esse sentimento chamado culpa. Então a gente pode correr o risco de ignorar uma culpa que é verdadeira, que é real. Mas por outro lado, a gente pode superestimar uma culpa falsa. Uma culpa que não é baseada na palavra de Deus. Uma culpa que é muitas vezes fruto de um meio legalista, de uma cultura extremamente tradicional. Então, por exemplo, dependendo do meio que você vive, se você cresceu dentro de um meio evangélico mais conservador, mais tradicional, quem sabe usar uma mulher, usar uma calça comprida, pode ser considerado um pecado gravíssimo. E você pode, se você cresceu nesse meio, alimentar uma culpa terrível porque você resolveu colocar uma calça comprida. Vocês estão entendendo o que eu estou chamando aqui de culpa verdadeira e culpa falsa? Muitas vezes existe a culpa falsa, que é fruto da nossa sociedade, da nossa igreja. Eu gosto de pensar que enquanto o mundo subestima a culpa, a igreja muitas vezes superestima a culpa. E a gente precisa ter, em primeiro lugar, cuidado para discernir entre o que é uma verdadeira culpa e o que é uma culpa falsa. Segundo, a gente precisa discernir também, essa é a segunda observação, entre a culpa em si e o sentimento de culpa. Porque são 2 coisas diferentes. Existe a culpa e existe o sentimento daquele que tem a culpa. E aqui eu gostaria de colocar a terceira observação, que é uma consequência dessa, dizendo que o sentimento de culpa, isso pode chocar você, é um presente e uma bênção de Deus. Como assim? Essa coisa terrível que pode levar uma pessoa a se suicidar é um presente de Deus. Deixa eu te explicar. Você já viu algum psicopata com culpa? Alguém já viu alguma história de um psicopata pesaroso, arrependido, com culpa? Com sentimento de culpa? Não com culpa, com sentimento de culpa. Não. A culpa, gente, é um sinal de transcendência de Deus. A culpa é um sinal de que você tem uma consciência que é capaz de discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado. No momento em que você perde a capacidade de sentir a culpa, você se tornou um psicopata. Você se tornou doente. Você se tornou uma pessoa cuja alma ela não tem mais recuperação. Porque você deixou de ser uma pessoa com essa consciência. Me lembro de um trecho de um livro do John MacArthur, em que ele fala
que ele tinha um programa de rádio e todas as semanas ele recebia cartas dos ouvintes pedindo conselhos. E uma vez ele recebeu uma carta de um sujeito que mandou para ele um caso, dizendo o seguinte: olha, eu queria saber como o senhor pode me aconselhar, porque eu tenho 75 anos e eu me apaixonei por uma garota de 16 anos. Eu estou apaixonado por ela e nós começamos um relacionamento e as pessoas estão dizendo que isso é um absurdo, que eu não posso me relacionar com uma garota de 16 anos. Então eu queria saber que conselho o senhor me dá. Mas não me venha falar de princípio bíblico, de ética bíblica cristã, não me fale nada disso. Me dê um conselho baseado na ciência. Aí o John MacArthur diz que ele respondeu da seguinte maneira: ele falou: meu irmão, eu sinto muito, mas eu acho que eu não posso te ajudar. E eu gostaria de recomendar que você vá a um veterinário. Não procure um pastor, não procure um médico, procure um veterinário. Eu quero, como assim? Você está me insultando? Não estou te insultando. Estou apenas dizendo que é o seguinte: o que distingue homens de animais é a consciência de que existem algumas coisas que são certas e outras coisas que são erradas. Se você não quer discutir sobre consciência, sobre certo e errado, então você é um animal. E como animal você precisa de um veterinário, você não precisa de um médico. É uma história assim bem exagerada, mas faz a gente pensar nisso. O Philip Yancey escreveu um artigo na revista Christianity Today uns anos atrás, e ele disse o seguinte: assim como o corpo fala conosco na linguagem da dor, para que possamos atender ao local da lesão, o espírito nos fala na linguagem da culpa, de modo que tomemos as medidas necessárias para a cura. O objetivo em ambos é restaurar a saúde. Eu não sou médico, mas você sabe que a febre, ela é um sinal que está avisando o seu corpo: olha, tem alguma coisa errada. A culpa é como se fosse uma febre, o sentimento de culpa é como se fosse uma febre da alma. Você precisa desse sentimento, você precisa dessa febre, que é como a sua consciência dizendo: olha, peraí, não está legal, isso não foi bom, isso foi errado. E aí vem o sentimento de culpa. A questão então, gente, é a seguinte: como podemos lidar não apenas com a culpa, mas também com o sentimento de culpa? Eu diria que o melhor título para essa reflexão hoje não seria nem como lidar com a culpa. O melhor título seria como lidar com o sentimento de culpa. Porque há pouco tempo eu preguei aqui uma série sobre o pecado e eu falei aqui sobre aquilo que Jesus Cristo fez para nos livrar da culpa. Você sabe que a culpa, ela precisa ser resolvida numa dimensão vertical com Deus. E Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para sofrer as consequências da nossa culpa em nosso lugar. Então apenas Jesus pode efetivamente resolver o problema da nossa culpa. E é nesse sentido que Paulo vai dizer lá, escrevendo aos Romanos, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo sofreu a penalidade da nossa culpa. No entanto, muitas vezes a gente precisa lidar com o sentimento de culpa. E ao longo da minha história como pastor, já vou ano que vem fazer 20 anos que eu sou pastor, eu tenho ouvido muitas e muitas vezes em conversas de gabinete, aconselhamentos, as pessoas dizerem assim: eu sei que Deus me perdoa. Eu tenho consciência disso, eu sei os versículos que falam que Deus me perdoa, que Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu não consigo me sentir livre do peso do meu pecado. Eu sinto culpa. E como eu resolvo essa situação de sentir a culpa? Eu não sinto, e às vezes isso é tão grave que a pessoa pode chegar e dizer assim: eu sinto que eu estou perdendo a minha salvação, ou que eu não perdi a minha salvação pelo que eu fiz, que foi algo grave.
Eu sei que eu não deveria ter feito. E a pessoa é atormentada por uma culpa. Então, como Jesus pode nos ajudar, não apenas a resolver o problema da culpa, mas como Jesus pode nos ajudar a lidar com o sentimento de culpa? Essa é a nossa temática hoje e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, baseado nessa história de Jesus com Pedro. Na verdade, não apenas com Pedro, mas com 7 dos 12 discípulos de Jesus. João, capítulo 21, último capítulo de João, tem essa história. É uma história belíssima que fala sobre a maneira como Jesus pode ajudar alguém a lidar com o sentimento de culpa. Então, vamos ver aqui o que diz a passagem. Se você quiser, você pode abrir aí no celular ou na Bíblia, enfim, está aqui na tela também. João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Sabem quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. E 2 outros discípulos, que ele não diz o nome, não sabemos quem são. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois todos sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Não é uma história fantástica?
um verdadeiro gran finale aqui para o Evangelho de João. Vamos tentar entender essa situação, aquilo que está acontecendo aqui. Entendendo esse contexto dessa situação. Na véspera da morte de Jesus, na noite em que Jesus foi traído, logo depois que Jesus instituiu a Eucaristia, a Santa Ceia, a comunhão, que ele partiu o pão, distribuiu juntamente com o vinho, com os seus discípulos. O texto dos Evangelhos, e eu escolhi aqui o texto de Marcos, diz que eles estavam caminhando daquele lugar onde eles tomaram a ceia para o jardim do Getsêmani. E nesse meio do caminho, Jesus foi tendo uma conversa com seus discípulos, e a conversa foi a seguinte, Marcos capítulo 14, 27. Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então veja, estamos aqui diante de uma situação em que Jesus está advertindo os seus discípulos de que eles o negarão. Não apenas Pedro, mas todos eles, mas especificamente Pedro, a advertência foi mais direcionada a ele. E o que é interessante aqui, gente, é a postura de Pedro. Como é a postura de Pedro quando Jesus o adverte? Como que você descreveria essa atitude de Pedro? Prepotente? Alguma outra palavra? Arrogante? Compulsivo? Compulsivo? Inconsequente? Pedro está determinado. E ele está aqui, gente, eu poderia colocar essa palavrinha, ninguém usou. Autoconfiante. Ele está dizendo: não, Senhor, eu jamais vou te negar. Se tem um discípulo aqui que é fiel, esse sou eu. Pode todo mundo correr, mas eu não vou correr. Eu sou o mais fiel de todos. E aqui, gente, eu poderia entrar, não é o meu tema agora, mas me ajuda a entender porque muitas vezes nós caímos. Nós caímos porque somos autoconfiantes, porque a gente acha: não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou cometer algo tão terrível. Nunca eu vou deixar uma criança morrer aos meus cuidados. Nunca eu vou cometer um adultério. Nunca eu vou me permitir fazer algumas coisas horríveis como essas. Nunca. Aí então o que acontece, gente? Naquela madrugada, isso foi na véspera da morte de Jesus, naquela noite em que Jesus foi traído. Durante a madrugada, enquanto Jesus era julgado, vejam o que acontece. Marcos, de novo, capítulo 14, versículo 66. Pedro estava lá embaixo no pátio. Jesus estava sendo julgado no templo, na casa do sumo sacerdote, melhor dizendo, e Jesus estava ali e Pedro estava ali naquele pátio, no entorno. Pedro estava lá embaixo no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou. Não faço a menor ideia do que você está falando, disse. E caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: este homem com certeza é um deles.
Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: você deve ser um deles, pois é galileu. Talvez tenham percebido pelo sotaque dele. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Aqui começa então o sentimento de culpa. Essa simples frase: e começou a chorar. O Evangelho de Lucas vai colocar da seguinte maneira: e chorou amargamente. Caiu uma ficha e Pedro falou: o que eu fiz? E ao mesmo tempo ele pensando que horas antes Jesus tinha advertido, tinha falado: Pedro, você vai me negar, toma cuidado. E ali, algumas horas depois, ele faz exatamente o que Jesus tinha dito. E ele começa a sentir essa culpa de ter negado o mestre que ele tanto amava. A questão então é que esse pano de fundo nos dá a base para a gente entender o que aconteceu ali naquela praia, que é o texto de João que nós lemos. E nessa história da praia, nós vamos aprender aqui como Jesus ajuda Pedro a lidar com aquele sentimento de culpa. Como Jesus vai restaurar a vida de Pedro depois dele ter feito algo terrível, que foi negar Jesus. E eu queria que você entendesse que a experiência de Pedro pode ser a sua experiência, pode ser a minha experiência. Não importa o quão terrível foi a sua ação. Imagine que Pedro, depois de conviver 3 anos com Jesus, negou o mestre na hora final. Dificilmente o seu pecado e o meu pecado hoje vai poder ser tão grave ou mais grave do que o pecado de Pedro. Mas veja como Jesus lidou com isso. A ação de Jesus para a restauração de Pedro em 6 palavras. 6 palavras rapidamente. Primeira dessas palavras, você pode anotar para não esquecer, que elas são muito importantes. É a palavra intercessão. Porque essa palavra vem de antes do encontro. Na verdade, essa palavra vem de antes de Pedro ter negado Jesus. Mas como assim a ação de Jesus é anterior ao próprio pecado? Porque veja que na versão de Lucas, quando Jesus adverte Pedro sobre o perigo dele negar o mestre, veja o que Jesus diz. O Senhor diz: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, chacoalhar mesmo. Contudo, veja o que Jesus falou: supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. Não é interessante dizer que Jesus, antes mesmo do pecado, ele está intercedendo, ele está orando por Pedro. Aqui talvez eu diga uma coisa que vai chocar um pouco você, mas em nenhum momento nos evangelhos a gente lê que Jesus intercedeu por Judas. Ok? Nenhum momento. Diz lá, Jesus orou por Judas. Ou Jesus disse a Judas: Judas, eu intercedi por você. Se você lê em João 17, você vê que Jesus intercede não por todos. Ele diz lá: eu não intercedo pelo mundo, mas por esses que o Senhor me deu. É interessante a gente pensar nisso. Isso não quer dizer que Jesus não ame o mundo. Não, não é isso. Mas que de alguma maneira ele tem os seus na sua mão. E a primeira providência, a primeira coisa que você precisa saber é que Jesus intercede por você. Isso aparece, por exemplo, em 1 João capítulo 2.
Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, e a gente vai pecar, temos o quê? Um advogado que defende a nossa causa diante do Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, aquele que é justo. Um texto que fala claramente que Jesus, ele nos defende, ele intercede por nós. Cristo Jesus, Paulo vai dizer em Romanos 8,34, morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, fazendo o que lá? Intercedendo por nós. Eu sei que, principalmente o segmento católico, romano, fala muito da intercessão dos santos, fala muito da intercessão da Virgem Maria, mas é importante você ter bem claro na sua mente, sem querer fazer nenhum tipo de confrontação aqui, mas apenas dizendo que quando a gente lê a Bíblia, em nenhuma passagem bíblica a gente lê acerca de um santo ou da Virgem Maria intercedendo por nós. Mas nós vemos aqui pelo menos 2 vezes, e no caso de Pedro, a 3ª vez, a gente vai considerar aquele caso, Jesus intercedendo junto ao Pai por você e por mim. É muito importante então a gente entender que a primeira ação de Jesus para a restauração de Pedro é que Jesus está intercedendo. Ele está pedindo. Ele está orando ao Pai por nós. Geralmente a gente fala da nossa oração a Cristo, ao Pai, mas tem a oração de Cristo. E a Bíblia ainda nos diz que o Espírito Santo também intercede por nós. Então, nós estamos aqui, mas é preciso que você saiba que não existe apenas a sua oração, mas existe a oração de Jesus por você. Primeira palavra, então, é intercessão. Segunda palavra, e aí a gente entra na passagem de João, eu poderia chamar aqui de paciência e persistência. Por quê? O texto começa no primeiro versículo dizendo que Jesus apareceu novamente aos discípulos. Novamente quer dizer que Jesus apareceu, já tinha aparecido antes, e ele estava novamente aparecendo aos discípulos. E no versículo 14, João diz claramente que esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. A primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos foi quando? No dia da sua ressurreição. No domingo, no finalzinho da tarde, ele aparece aos seus discípulos. Tomé não estava. Passa uma semana inteira, segunda vez que Jesus aparece é no domingo seguinte da ressurreição. Ele aparece mais uma vez aos seus discípulos. E algum tempo depois, não sabemos se uma semana, 2, 15 dias, não sabemos, mas algum tempo depois, ele aparece novamente ali já na região da Galileia, não mais em Jerusalém, naquela praia com seus discípulos. E eu acho interessante essa questão de aparições repetidas de Jesus. Porque, gente, Jesus conhecia o coração daqueles homens. Jesus sabia que a fé deles era muito pequena. Jesus sabia que ele precisava dar tempo a eles, para eles digerirem tudo o que tinha acontecido, a ressurreição, a morte, aquele sofrimento, aquela perseguição toda, digerirem a própria traição deles, o pecado deles. A Bíblia diz que todos eles fugiram, só João tinha ficado ali aos pés da cruz, Pedro negado. Aliás, é interessante que a maneira com que Jesus lida com Pedro começa no dia da ressurreição. Quando Jesus aparece, as mulheres foram as primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto. Algumas mulheres foram ao túmulo e elas viram ali uma pessoa que elas acharam que era o jardineiro e era Jesus que se revela a elas. E naquele momento, veja o que Jesus diz a essas mulheres. Marcos capítulo 16, versículo 7. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá,
como ele lhes disse. Veja, Jesus podia ter dito: vão agora e digam aos discípulos que Jesus vai diante deles. Você concorda comigo? Se Pedro era um dos discípulos, ele não precisava ter colocado essa informação adicional, incluindo Pedro. Por que aquele anjo diz isso para as mulheres? Por uma questão simples, gente. Pedro era o cara que tinha negado Jesus. E Jesus está claramente, através ali do seu anjo, dizendo o seguinte: mulheres, vão lá, avisa todos, mas olha, chega particularmente no ouvido de Pedro, diz para ele: Pedro, ele também quer ter uma conversa com você. Talvez Pedro tenha ficado apavorado, porque depois do que ele fez, ele falou, ele não sabia que se Jesus ia chegar já na voadora, ou se ele ia, né? Como que ia ser esse encontro? Ele só diz o seguinte, veja, ele só falou o seguinte: digam aos discípulos que ele quer encontrar com vocês lá na Galileia. Ponto. Ele não falou o que Jesus queria dizer. Então esse recado pode ter trazido um certo alívio, mas por outro lado pode ter trazido um terror para Pedro. Certo? Ok. O que eu estou destacando aqui nesse segundo ponto, gente, é o fato de que Jesus está trabalhando, dando tempo para o sentimento de culpa aliviar. Muitas vezes a gente acha que um sentimento de culpa, a gente se livra dele assim, ó, basta você ouvir aquela mensagem daquele pastor que vai resolver o seu sentimento. Não. Jesus, que foi Jesus, que é Jesus ressurreto, ele foi paciente. Ele apareceu uma vez, apareceu duas vezes, apareceu a terceira vez, chamou Pedro para uma conversa. Veja, paciência. Jesus está entendendo a humanidade do nosso sentimento, e ele sabe que não adiantava nada ele chegar lá e fazer igual o MIB. Lembra aquele negócio da luz do MIB? Homem de preto, chegasse lá na casa assim, esqueci tudo. Jesus podia ter feito isso, não poderia? O Espírito Santo, acabou, você já não tem mais culpa nenhuma. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. Ele respeitou a humanidade dos discípulos e de Pedro. Então a segunda coisa, paciência. Portanto, quando você lidar com o seu sentimento, em primeiro lugar, entenda que Deus tem paciência com você. Deus trabalha, às vezes, anos da nossa vida para tratar alguma questão delicada na nossa vida. E nós, quando lidamos com o sentimento de culpa de pessoas próximas de nós, também devemos ter o quê? Paciência. Terceiro lugar, terceira palavra, a palavra lembrança. É impressionante a comparação entre Lucas 5 e João 21. Lucas 5 narra o chamado de Pedro, quando pela primeira vez Jesus chamou aqueles primeiros discípulos, no mesmo mar da Galileia. Nós temos ali os mesmos pescadores, o mesmo mestre, no mesmo mar da Galileia. Temos a mesma frustração de tentar pescar em vão uma noite inteira sem conseguir um peixe sequer. E temos o mesmo milagre. Aparece um homem e ele diz: lança a rede de novo. E eles vão e lançam a rede de novo e uma grande pesca. É exatamente a mesma história. O mesmo que termina com o mesmo chamado. A história em Lucas 5 termina: eu vou fazer vocês pescadores de homens, venham e sigam-me. Como termina a história de João 21, versículo 19? A última palavra de João 19, de João 21, nessa história é: sigam-me. O que você está entendendo aqui, gente? Jesus está usando essa mesma lógica para trazer a lembrança a Pedro e aos seus discípulos. Ele está dizendo assim: olha só, vocês lembram, 3 anos atrás, quando eu estava lá no mar da Galileia, encontrei vocês a primeira vez,
Vocês tinham pescado a noite toda, não tinha acontecido nada. Olha só, está tudo igual aqui. Eu quero dizer para vocês que vocês são os mesmos, eu sou o mesmo, é o mesmo Jesus. Aquilo que a gente fez está valendo. Vocês, a memória, Jesus estava querendo acender essa memória neles, para que eles entendessem quem eles são. Porque sabe o que acontece, gente? Muitas vezes o sentimento de culpa nos leva a uma super reação exagerada. E a gente é levado a uma autocomiseração tal que a gente acha que a gente não vou falar aqui um palavrão, mas é a escória da humanidade. Certo? A escória da humanidade. E que ninguém merece conviver com a gente. E a gente, geralmente, a gente não avalia a situação de uma maneira real. A gente piora a nossa motivação. É o caso daquele pai que, por uma fatalidade, esqueceu a sua filha. E ele, depois daquilo, a tendência dele é achar, não, eu sou um monstro. Eu fiz isso de propósito. Espera aí, foi sério? Foi, mas não foi do jeito que você está falando. Nessas horas a gente precisa resgatar a nossa memória de quem você é, a sua identidade. Aquilo que Jesus tinha começado a fazer na vida de Pedro, transformando a vida de Pedro. Então, a memória, a lembrança. É por isso que é interessante que o ritual que nós temos como cristãos é o ritual da mesa. E qual é o objetivo da mesa? Fazer isso em memória de mim. É um ritual de memória, da gente lembrar as coisas que realmente são importantes. Então Jesus está ativando a memória, a lembrança daqueles discípulos. A terceira palavra é lembrança. A quarta palavra eu vou colocar como a palavra companhia ou presença. O texto diz no versículo 9, então, que quando eles pegam aquela grande quantidade de peixes, quando eles desembarcam, eles viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Traz aí, eu já botei uns aqui, mas traz aí o de vocês. E logo depois, Jesus lhes disse: venham comer. Literalmente o que está no grego é: venham tomar o café da manhã. É isso que Jesus disse. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. Isso por si só já tem um significado, né? Porque você sabe que não é à toa quando se diz na Bíblia que Jesus deu o pão a eles. E fazendo o mesmo depois com o peixe. Sabe o que me chama a atenção aqui, gente? É que Jesus está diante de discípulos ainda confusos, amedrontados, de um Pedro corroído pela culpa. Mas ele chega e fala assim: ó, peraí, vem cá, vamos tomar um café da manhã aqui, chega junto. Senta aí na mesa aí, Pedrão. Tem peixe aí, pega aí, escolhe um caprichado aí, bota aqui na fogueira aqui, vamos fazer um churrasquinho de peixe. E ele chama, e ele está ali incluindo, ele está chamando para junto. E sabe por que isso é tão importante, gente? Porque é o seguinte: você já ouviu aquele discurso que eu perdoo, mas não quero papo? Você ouviu esse discurso? Assim, eu te perdoo, mas ó, fica longe. Eu te perdoo, mas não quero mais saber mais nada com você. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, a prova que eu te perdoo é que eu estou te chamando aqui para junto. Vem cá, fica comigo, cara. Vamos comer um peixe, vamos comer um pão. Jesus não está excluindo, Jesus não está dando gelo. Jesus não está fazendo o que muitas vezes a gente faz quando as pessoas pisam na bola com a gente e a gente diz que perdoa, mas no fundo a gente não perdoou. A gente diz que perdoa, mas a gente não quer mais relacionamento. Jesus está falando: olha só, chega junto, a minha companhia, vamos tomar um café da manhã aqui, vamos comer uma peixada. Então a quarta palavra, que é absolutamente essencial, gente, para a gente lidar com o sentimento de culpa, é a companhia.
O que cura o sentimento de culpa é a possibilidade daquele que foi ofendido chamar aquele que ofendeu e dizer assim: peraí, vamos continuar junto? Eu perdoo você, dá para conviver? Isso, a convivência vai ajudar a curar o sentimento de culpa. Então é a quarta palavra, companhia. Quinta palavra, vem então o diálogo de Jesus com Pedro. É a oportunidade de reparação. Quinta palavra, oportunidade de reparação. Jesus chega, depois de comer ali o peixe, o pão, ele chega, talvez, chama Pedro assim para o lado, fala: Pedro, vamos bater um papinho aqui agora. Agora é o papo, sério, reto. Ele chega para ele e pergunta: Simão, filho de João, você me ama? A pergunta, na verdade, na primeira vez é: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E há uma certa discussão entre os teólogos, porque o texto não diz que estes são esses. Então alguns entendem que Jesus está dizendo assim: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes peixes, do que a pesca? Outros vão dizer que não, que Jesus está dizendo: você me ama mais do que estes outros discípulos, que é particularmente a versão que eu acho que faz mais sentido aqui. Jesus está comparando Pedro ali com os outros, porque Pedro tinha dito para Jesus o quê? Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. Ou seja, eu te amo mais do que todo mundo aqui. Jesus então agora está perguntando: Pedro, você me ama mais do que esses? E veja a situação que Pedro tem que responder. Eu fico imaginando se Jesus me perguntasse, o que eu ia responder? O que você ia responder? Você ia ter coragem de dizer para Jesus que você amava Ele, depois do que você fez? De olhar no olho dele e dizer: não, eu te amo. Só que Pedro, ele não é bobo não. Pedro também tem o seu grau de inteligência, apesar de ser afoito. Porque a resposta dele é assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Veja que ele não disse simplesmente: eu te amo. Ele falou: Senhor, tu sabes, o Senhor olha por dentro do meu coração, o Senhor sabe que lá no fundo, Senhor, apesar do que eu fiz, eu amo o Senhor. Foi uma fraqueza minha, eu fui tolo, foi uma bobagem que eu fiz sem tamanho, estou consumido por isso. Só que aí Jesus, gente, é espetacular. Porque quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Aí Jesus chega e pergunta de novo: Simão, filho de João, você me ama? Pedro fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então a terceira vez pergunta: Pedro, você me ama? Aí ele fica até um pouco triste, mas ele fala: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Veja, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, e Jesus aqui lhe dá a oportunidade de afirmar o seu amor 3 vezes. Veja, existe um aspecto didático aqui na ação de Jesus, de permitir que Pedro, de alguma forma, falasse: olha, não adianta. Pedro poderia pensar: poxa, eu neguei Jesus 3 vezes, mas eu só falei que eu amo ele uma. Isso não vai ficar muito bem entendido. Eu preciso... Opa, peraí. Não, mas eu neguei, mas eu falei 3 vezes. Jesus estava dando a Pedro a oportunidade que ele precisava. Para que... Não Jesus, porque Jesus sabia. Jesus sabia que Pedro o amava, mas Jesus... Presta atenção na frase. Jesus estava dando a Pedro a oportunidade de Pedro saber que ele amava Jesus. Porque Jesus já sabia. Mas Jesus estava querendo que Pedro tivesse essa convicção de que ele soubesse que ele amava Jesus. Ele mesmo soubesse disso. Então ele pergunta 3 vezes. E cada vez que Pedro está respondendo, eu imagino que ele estava lembrando de uma negação. Ó, neguei a primeira vez, neguei a segunda vez, neguei a terceira vez. E cada vez que ele respondia: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, ele estava lembrando uma dessas vezes. E aqui, gente,
Existe uma lição também preciosa para a gente que diz que o sentimento de culpa precisa de uma válvula de escape. Não adianta você botar para debaixo do tapete, cobrir, botar um tapetão lá, botar uma pedra. Ah não, isso aqui está morto, nunca mais falo sobre esse assunto. Tolice. Porque a culpa, ela é como uma panela de pressão. Ela vai começar a crescer ali dentro. Ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer. Até uma hora que ela vai explodir dentro de você. Porque nós precisamos revisitar a nossa dor. A gente precisa, para isso que Deus deu a gente, sabe o quê? Lágrima. A lágrima, gente, é uma válvula de escape. Eu me lembro, eu não sou muito de chorar exteriormente, e eu me lembro que uma das poucas vezes que eu chorei foi quando a Juliana perdeu o bebê, e foi... Nós perdemos, né? Mas a barriga era sua. Então, assim, depois de uma noite de sofrimento terrível no hospital, estava com 6 meses de gestação já, e tentando ali o parto induzir, muita dor, e ela finalmente foi para a sala do centro cirúrgico, e eu desabei naquela hora. Minha mãe estava do meu lado, e minha mãe só falou assim para mim: meu filho, chora mesmo, chora aí pra caramba, chora muito. Sabe o que acontece? Quando a gente não vivencia o luto, a gente não vivencia a dor, a gente não extravasa o nosso sentimento, a gente não chama alguém para conversar. Cara, eu preciso te falar uma coisa. É uma coisa que ninguém sabe, mas eu preciso colocar isso para fora. O que Jesus estava dando a Pedro ali era a oportunidade de Pedro dizer: Jesus, eu amo, apesar do que eu fiz, eu amo. E, gente, é a oportunidade de reparação. Às vezes a gente pode se questionar, por exemplo, o que aquele pai que deixou aquela criança no carro poderia fazer para reparar? O que seria reparação? Nada que ele fizer vai trazer a criança de volta. Aí você pode dizer: não tenho o que reparar. Mas pode ser, por exemplo, que aquele pai, ele vai, a partir daquele momento, ele vai entrar numa associação, uma fundação de conscientização de pais sobre o perigo de deixar as crianças no carrinho. E talvez ele vai se envolver, ele vai se engajar, ele vai ajudar a evitar que outras crianças passem por aquilo que a criança dele passou. De alguma forma, cada criança que ele salva, ele vai lembrar da sua própria criança. Então é, de alguma maneira, uma reparação. Há pecados que realmente não têm reparação. No entanto, a gente pode se engajar, a gente pode se envolver. Isso ajuda a quê, gente? Eu não estou falando da culpa, tá? Porque a culpa, a gente sabe que nada que você faça vai livrar a sua culpa. É Jesus que efetivamente paga pela sua culpa. Mas isso pode nos ajudar a tratar o quê? O sentimento de culpa. É essa oportunidade de reparação. E em sexto lugar, aliás, aqui eu teria uma coisa, eu não quero discutir isso aqui, gente, mas apenas porque talvez você já está há algum tempo mais familiarizado com a Bíblia, e alguém já deve ter dito a você que, na verdade, Jesus está usando duas palavras aqui, ágape e filéu, que são duas palavras para amor em grego. Então, o texto diz lá, da primeira vez que Jesus pergunta, tu me amas, ele usa ágape, que é o amor de Deus. Pedro responde dizendo filéu. E alguns dizem que Jesus perguntou, tu me amas, e Pedro respondeu, eu gosto do Senhor. A segunda vez, Jesus de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu de novo, eu gosto do Senhor, filéu. E na terceira vez, Jesus pergunta, filéu, o Senhor gosta de mim? E Pedro responde, filéu. Alguns fazem uma distinção, que Jesus na verdade estava perguntando, mas eu quero dizer a vocês que eu estudei um pouco essa semana isso, e eu mesmo, por em algum momento da minha vida, já acreditei muito nessa distinção, mas hoje não mais. Alguns dos mais sérios comentaristas não veem aqui uma diferenciação, até porque os dois principais argumentos são que na própria Bíblia a gente vê a palavra filéu e ágape sendo usada intercambiavelmente. Muitas vezes o próprio Deus é colocado no Novo Testamento, a ação de Deus movida por filéu, o que seria um contrassenso. Então, às vezes uma pessoa ímpia que não conhece a Deus, a Bíblia usa a palavra ágape.
Então, essas palavras elas são intercambiáveis, e até porque Jesus provavelmente não estava falando grego aqui com os seus discípulos e com Pedro. Jesus estava falando aramaico. Então, ágape e filéu é o que João escreveu quando ele escreveu a história em grego, então ele usou essas duas palavras. Não quer dizer que foram as palavras que Jesus usou quando estava conversando com Pedro. Mas enfim, não vou entrar nessa avenida aqui porque é apenas um parênteses, tá? Última palavra para a gente terminar é a palavra credibilidade. O que eu chamo de credibilidade? Todas as vezes depois que Jesus diz: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo. O que é que Jesus diz a Pedro? Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. O que isso significa? Isso significa, gente, que é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: Pedro, você tem uma tarefa importante a cumprir e eu não desisti de você. Eu te chamei para você cuidar do meu rebanho. Eu te chamei para você ser o líder do meu rebanho. E o que você fez foi perdoado. Eu morri na cruz pelo seu pecado e pelo pecado desses apóstolos e de todos os outros que virão depois. E eu quero dizer que a única coisa que eu preciso saber, Pedro, para eu confiar a você as minhas ovelhas. E veja, Pedro, as ovelhas não são suas. Não é cuide das ovelhas ou cuide das suas ovelhas, é cuide das minhas ovelhas. Pedro, está aqui a minha Ferrari na sua mão. Pode pilotar. A única coisa que eu preciso saber é se você me ama. Se você realmente me ama, Pedro, eu vou colocar minhas ovelhas na sua mão para você cuidar delas. O que Jesus estava fazendo é o quê? Dando a Pedro o quê? Credibilidade. É quase que ele estava dizendo assim: Pedro, eu confio em você. Ele não estava dizendo isso porque ele sabia que não podia confiar em Pedro e que Pedro só podia fazer qualquer coisa pela força do próprio Cristo. Mas ele estava, no fundo, dizendo a Pedro: Pedro, a missão continua. Pedro, o chamado é o mesmo, está válido do mesmo jeito. Eu conto com você, Pedro. Estou te dando essa tarefa. Eu não desqualifiquei você por causa disso. E muitas vezes isso é o que nós precisamos. Quando a gente sente culpa, a gente acha que a gente não tem mais condição de fazer nunca mais. É igual uma pessoa que talvez bate um carro e ela diz assim: nunca mais eu vou dirigir um carro na minha vida. Não sei se já passou isso na sua cabeça. Você bate o carro e de repente você tem aquela: nunca mais eu vou dirigir um carro. Acontece alguma coisa errada com você: nunca mais eu vou fazer isso. Vira um trauma na sua vida. Jesus está lidando com essa incapacidade de Pedro, dizendo: vai lá, pastoreia, Pedro, eu vou estar com você. Foi perdoado. 6 palavras então, gente, terminando aí, apenas para a gente recapitular. A primeira palavra qual foi? Intercessão. Jesus orou por Pedro. Segunda palavra qual foi? Paciência, persistência, que Jesus insistiu com eles, deu tempo a eles, permitiu que eles digerissem aquela culpa, foi paciente, não apressou. Terceiro lugar, a lembrança. O mesmo milagre do chamado, a mesma circunstância foi aquele ali. Jesus estava chamando eles para a memória de que o mesmo Jesus estava ali e que a história deles era a mesma, trazendo a lembrança de quem eles eram. Quarto lugar, companhia, a presença de Jesus. Jesus não é daquele que eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais na minha frente. Não, ele perdoa e ele chama para junto. Quinto lugar, a oportunidade de reparação. Pedro negou 3 vezes, Jesus deu a Pedro 3 oportunidades dele dizer que amava. E em sexto lugar, o quê? Credibilidade. Jesus diz: vai lá, cuida das minhas ovelhas. Eu vou ser paciente com vocês. Eu não exijo que vocês vão sair daqui com essas palavras decoradas. Mas, quem sabe, durante a semana, você pode ler o Evangelho de João, capítulo 21, essa história, mais vezes. Sabe que tem um exercício devocional muito interessante, que é ler a mesma parte da Bíblia todos os dias.
Tem gente que passa uma semana inteira, um mês inteiro lendo o mesmo salmo. E cada vez que você lê, aquilo vai entrando. Quem sabe eu deixo para você como um desafio para essa semana, você lê todos os dias, começando amanhã, João 21. Vai lá, lê João 21, lê a história, lê a segunda vez, lê a terceira vez, lê a quarta. E é impressionante o que a gente aprende, que Jesus nos permite aprender quando a gente realmente busca Ele de todo o nosso coração. Então, é o que eu deixo para vocês, essa ação de Jesus para a restauração de Pedro e a sua restauração, a minha restauração, em 6 palavras: intercessão, paciência, lembrança e companhia, oportunidade de reparação e credibilidade. Que a gente possa, em alguma medida, colocar isso em prática também na nossa vida, quando a gente lidar com pessoas, às vezes na família ou no trabalho, pessoas com culpa, com aquele sentimento pesado, que a gente entende que Jesus removeu a nossa culpa na cruz, não há nenhuma condenação. Mas às vezes o sentimento fica lá. E a gente precisa ir com muita paciência, como Jesus fez com Pedro, ajudando as pessoas a lidar com o sentimento da culpa. Vamos terminar fazendo uma oração? André, vai rolar a música aqui? Eu boto aqui? Como é que vai ser o... Oi? Vamos tocar ou vamos fazer no vídeo, Juliana? O que você prefere? Não, vocês aí, vocês estão preparados, eu estou preparado. Então tá bom, eu te perdoo. Tá bom, vamos. Na próxima vocês vão. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse tempo juntos aqui, pela Tua palavra. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece aquilo que a gente guarda lá no mais profundo, Pai. O Senhor conhece aquelas coisas terríveis que nós fizemos. O Senhor conhece, Pai, aqueles pecados secretos. E o Senhor sabe, Pai, no fundo, a dor que cada um de nós sente de ver que fizemos o que não deveríamos ter feito, talvez machucamos pessoas que amamos, ferimos, Pai, aqueles que a gente considera como as pessoas mais importantes para a gente. Muitas vezes, Pai, a gente hoje carrega esse sentimento, esse remorso, essa culpa. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, a partir dessa história de hoje, a entender que o Senhor está atento a essa dor, a esse sentimento. Que de alguma forma o Senhor nos dê uma consciência capaz de sentir culpa. Uma consciência que nos alerta quando nós andamos pelo caminho errado. Muito obrigado por essa consciência. E nos ajude, Pai, a viver a certeza do perdão. Nos ajude a viver na prática, no coração, acreditar realmente que o Senhor nos purifica de todo o pecado e que não há nenhuma condenação. Que o Senhor nos entende como seres humanos, Pai. Que o Senhor nos dá uma nova chance. Que da mesma forma como o Senhor fez com Pedro naquela praia, o Senhor faça conosco também, Pai. Nos ajude a vencer esse sentimento, a curar essa dor que talvez aqui muitos ainda carreguem, Pai. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.